Sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. É sempre um prazer estar aqui com você da audiência, com os meus convidados, porque eu sempre digo isso na abertura, que receber as pessoas aqui, para mim, é um grande aprendizado, e aí eu ainda consigo compartilhar com você do outro lado conteúdos que certamente você não teria se você não tivesse este convidado, o Cápsula Cast à sua disposição. E hoje eu recebo aqui como anfitrião que sou, Carlos Barreto, formado em Educação Física em 2010. É um convidado que tem várias especialidades em saúde da coluna, em crossfit, empresário desde os 22 anos, tem 38 anos hoje, atua em eventos e fitness, tem expertise em áreas como coquetelaria, mixologia, logística, construção civil, marketing de luxo, administração, finanças e outros mais. Fundou uma empresa de eventos, referência no mercado, abriu um CrossFit, que na época era Black House ainda, né? Isso mesmo. Hoje atua 100% como executivo, trazendo inovação, diferenciação. É casado, pai de 2 filhos, enfrentou desafios gigantes aí com gestão de pessoas, com adaptações de mercado. E hoje a gente vai conhecer um pouco da jornada dele, conhecer um pouco da história dele. Hoje ele tem, pelo que eu acompanhei aqui no roteiro, ele tem uma empresa de eventos e tem a B-House, que tem um posicionamento diferente quando a gente pensa em treinamento, em academia, em estrutura. Mas ele vai contar essa história pra gente. Quero te agradecer, seja bem-vindo. Eu que Pra mim agradeço é o uma convite, alegria Marcelo. recebê-lo aqui. Obrigado. Bom, me conte um pouquinho aí de como é que você mergulhou nessa área de eventos e fitness logo aí aos 22 anos. O mais engraçado foi que quando eu comecei, eu tinha 18 anos, né? Eu tinha acabado, 18 para 19 anos, eu tinha acabado de passar na faculdade, era minha primeira semana de aula na faculdade. E aquela coisa, né? Muito novo, os pais falavam, procura alguma coisa para você fazer, porque, né? Já tinha passado em educação física, que tem todo um preconceito do mercado até com a profissão, né? E você tem que trabalhar, você tem que achar alguma coisa para fazer e tudo mais. E eu saí atrás de procurar estágio na área para fazer. E na mesma semana que eu consegui o primeiro estágio, foi na semana também que eu consegui um freelance para trabalhar como barman. Então, o pessoal fala assim, mas qual veio primeiro, né? Então, o ovo ou a galinha? Então, foi praticamente a mesma coisa, né? Então, na semana que eu iniciei como estagiário, eu também iniciei trabalhando como freelance em eventos, casa noturna, casamentos e tudo mais. E, com o tempo, eu fui aprendendo cada vez mais e, num prazo de 3 anos, eu também tive a oportunidade, também do mesmo ano, em criar a minha empresa de eventos, né? Então, trabalhar para mim mesmo e comprar uma participação de uma academia também que eu era estagiário. Então, com 22 anos, muito novo, né? Sem experiência, né? Então, sem muita bagagem, né? Eu entrei na vida do empresário, né? Então, minha mãe ela é dona de casa, meu pai é eletricista. Então, tudo que eu aprendi foi no erro, foi com algumas pessoas que me orientavam, foram com alguns alunos quando eu, né, trabalhava como personal trainer que me orientavam e foi errando e acertando e corrigindo e insistindo. E hoje eu estou começando a colher os frutos de muitos anos de trabalho. Olhando aqui um pouco do que a gente vai falar, tem a parte que você mais faz hoje, que é a parte executiva, de pensar no futuro, de pensar em diferenciação de mercado, seja para a área de eventos ou mesmo para a B-House. O que me chama a atenção, e aí pode ser um preconceito da minha parte, né? Quando pensa em eventos, a gente pensa na noite, no passar a noite sem dormir e tal, e do outro lado você tem o cuidado com a saúde. Isso foi para equilibrar ou o que você pensou? Então, eu tenho bar e não bebo, eu tenho academia e não faço exercício, né? Mas exercício você faz, você fazer. Não, né? mas eu também bebo um pouquinho, né? Mas a gente usa essa piadinha aqui entre a gente. Mas acho que a primeira coisa que a gente busca, principalmente quando a gente é muito novo, né? É o dinheiro. Você precisa se sustentar, você precisa fazer o seu, você precisa começar a conquistar o seu. E muito cedo eu comecei a conquistar muito dinheiro com eventos, né? Então,
Muito cedo eu consegui posicionar muito bem minha empresa, ter bons parceiros, né, ter boas trocas e eu sempre fui muito compromissado com entrega, com prazo, sempre fui muito quadrado, né? Então eu fui aquela criança que eu acordava doente, falava, mãe, tô com crise alérgica, tô gripado. Minha mãe falava assim, não, mas você vai estudar. Né? Então ela me ensinou a não faltar na escola, me ensinou a cumprir as regras e eu acho que eu levei isso muito para dentro, né, do negócio. Tanto com os eventos, quanto quando eu era professor de academia, que eu tinha que abrir a academia às 6 horas da manhã e 11 anos eu nunca atrasei. Né? Então, eu acho que esse compromisso, quando a gente traz, a gente começa a ter resultado com isso. Né? E, perdão, deixa eu só lembrar a pergunta principal. Eu estava te dizendo o seguinte, desfocar. Como que a gente consegue pensar em um executivo que é tanto, entre aspas, da noite e é da saúde ao mesmo tempo? Então o que acontece? Na hora que você pega isso, você fala assim, tá, mas o que eu faço? Eu atendo pessoas. Eu vendo expectativas. Então, nada é mais delicado do que você conversar com uma noiva, ou com o pai de uma debutante, ou com um formando, sobre o dia mais especial da vida dele. Né? Então, eu falo muito isso para as noivas, principalmente. Eu falo, no dia do seu casamento, é o único dia da sua vida que vai estar todo mundo que você ama lá, que você escolheu que eles estejam lá. O outro dia é seu velório, mas você não está mais lá. Então, na hora que você coloca essa expectativa para a pessoa e fala assim, é nesse dia que não pode dar nada errado, é nesse dia que isso, que aquilo e tal, é o mesmo jeito que você tem que criar expectativa com a pessoa que está cuidando do corpo dela, da saúde dela. Então, eu acho que a prestação de serviço, ela está em vários âmbitos. Né? Então, seja ele no evento, na noite, quanto na saúde. E existem vários tipos de saúde. Então, não é só saúde física, não é só saúde mental, não é só saúde espiritual. Né? Então, a gente tem que pensar na pessoa, em ela se divertir, nela realizar o sonho da vida dela, que às vezes é casar, que às vezes é se formar, e saúde financeira também. Então, quando a gente lida com isso, é mais fácil você entender que, beleza, o cara treina 5 vezes por semana, deixa ele beber de final de semana. Qual o mal? Qual o pecado que ele está cometendo? Né? Então, eu sempre tive essa perspectiva dentro do meu negócio. Olhando para tudo que você foi adquirindo de conhecimento, né? Mixologia é a palavra correta? Sim. Finanças. Ou seja, você vai dos extremos, né? Você vai de uma ponta a outra, né? Mas se você fosse pensar, qual foi a principal skill que você adquiriu ao longo da sua trajetória para que você usasse hoje no seu dia a dia como empresário? Logística. É legal a gente falar de finanças, é legal a gente falar de gestão de pessoas, é legal a gente falar de marketing, né? É legal a gente falar de coquetelaria, de mixologia, de retrosabores, de sabor azedo, amargo, doce, de densidades de paladar. Mas nada se compara a ter uma logística. Por quê? Porque é o que você falou no começo. Evento, a gente tem a expectativa de que é o final de semana. Mas final de semana é a entrega. Então, quem trabalha com eventos são 7 dias por semana. Né? Então, até o caixa é fechado semanalmente. Porque eu vou entregar o evento, eu tenho que pegar segunda-feira, eu tenho que ter esse roteiro, essa rotina aqui na segunda, eu tenho que fazer isso na terça, isso na quarta. Na quinta eu tenho que pegar tal e tal informação do evento. Na sexta-feira eu tenho que montar o evento. No sábado de manhã eu tenho que comprar fruta, eu tenho que produzir o gelo, eu tenho que fazer o frete, eu tenho que contratar as pessoas. Então, na hora que você entrega essa logística, você organiza tudo isso e você entrega o evento, lá na hora você não tem surpresas. E é a mesma coisa numa academia. Então, na hora que você treina as pessoas, na hora que você orienta as pessoas, na hora que você organiza tudo, na hora que você planeja tudo, na hora que você consegue também, principalmente com o evento, resolver as adversidades que tem no meio do evento, então, na empresa também. Então, tô com um problema muito grande aqui de falta de energia, de falta de água, de algum professor que se machucou. Então, na hora que você pensa na logística e na resolução desses problemas, você consegue ficar mais versátil para trabalhar no dia a dia. E na skill, gente? Porque você lida com gente que vai cuidar de sonhos de pessoas que estão casando, debutando. Você vai lidar com gente que vai treinar alguém para que o corpo esteja adequado para aquela festa e tal. Como é que você lida com gente? Gente, eu também falo bastante isso até para os meus barmans e até para os meus colaboradores. Eu falo,
o pior público que tem para você lidar é o bêbado. Começa por aí, né? Porque o bêbado é a pessoa, mas não é ela que tá ali, né? Ela tá liberta de, né? De alguma coisa que ela queria se libertar. Então você tem que saber conversar, tem que saber se comunicar, você tem que saber até o jogo de cintura, que às vezes a pessoa passa do limite com você, né? E outra coisa que é muito difícil dentro da academia também é diferente de uma sorveteria, que a pessoa vai lá, feliz, toma um sorvete, se alegra mais ainda e vai embora. Então, dentro da academia, a gente tem o convívio. Porque o nosso cliente, ele está ali com a gente. Então, ele se comunica com a gente, ele passa 1 hora do dia, ele passa 2 horas do dia com a gente. Tem dia que ele está mais cansado, tem dia que ele está mais estressado, tem dia que ele quer papo, tem dia que ele não quer papo. E aquilo ali cria uma rotina e cria uma intimidade. Então, a gente tem que saber a que ponto que a gente chega, né? Então, lidar com pessoas é muito difícil. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Eu uso muito essa dinâmica até com os meus colaboradores, né? Hoje são 60 no grupo da Behouse e na Hot Show Bar passam de 100. Então eu junto todo mundo, tiro uma foto, coloco assim na TV, aí eu falo, o que vocês viram? Aí às vezes eu corto alguém da foto, a pessoa fala, mas eu não apareci, mas eu pisquei, eu sorri, mas eu tava corcunda. Quando você olha a foto, a primeira pessoa que você procura quando você está na foto é você. O que isso significa? Que você é a pessoa mais importante para você. Então, quando a gente está atendendo um convidado num evento, ou um aluno dentro da academia, ou conversando com outro professor, ou até que eu e você, eu sei que para você a pessoa mais importante é você e não sou eu. Então, a gente tem que ter esse respeito, a gente tem que ter esse limite com essa pessoa. Então a pessoa não vai lá na academia para saber o que está acontecendo na minha vida, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu tive um problema, se meu filho está bonito, se o meu cachorro morreu ou não. Às vezes a pessoa está lá e ela está querendo ela desestressar, ou ela se alegrar, ou ela treinar e passar o momento dela. Então a gente ter esse respeito com o cliente em si, né, é o principal foco que a gente tem. Então imagina a noiva. Né? Então eu falo isso para as noivas, eu falo, gente, faz uma degustação, vem que vamos conversar. Por quê? Porque se você passar pela minha degustação, primeiro que ela vai beber, vai ficar bêbada, vai fazer um pix ali para mim. Então, na hora. Então, já fiquei feliz, né? Eu também me alegro. Mas eu falo para ela, dependendo de quem bebe o drink e passa mal, eu aponto para ela, eu falo, estraga a festa de todo mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Entendeu? Então não dá para no começo da festa eu dar 2 doses de tequila para a noiva e ela passar mal e acabar a festa de todo mundo. E isso a gente tem que jogar para o aluno, para todo mundo. Não dá para eu passar um exercício e machucar o aluno. Eu não posso machucar o meu aluno, eu não posso passar do limite com o meu aluno. Eu tenho que saber se é isso que ele quer mesmo. Né? Igual você falou, eu estou com um problema de epicondilite no cotovelo, tal, isso, aquilo. Não dá para eu insistir. Né? Então a gente tem que entender quem é o foco. E com o nosso colaborador também. Então, a gente tem que entender que, em algum momento, pode ser que ele vai procurar um novo caminho. E está tudo bem. Então, ele tem que ter a história dele. Né? Do mesmo formato, os meus barmans. Eu sei que por um período da vida dele, ali por 2, 3 anos, na hora que ele cumpriu o objetivo dele, que às vezes é comprar uma moto, que às vezes é pagar a faculdade, que às vezes é comprar um carro, que às vezes é reformar a churrasqueira do fundo de casa, ele vai fazer um pouquinho de freelance para mim, para fazer uma renda extra, porque é muito difícil você levar isso 100% como profissão, e dali a pouco ele cumpriu o objetivo dele e ele vai para um próximo caminho. Né? Então, a gente entender esses momentos das pessoas que é a parte mais difícil, para a gente se situar como que a gente lida com essa pessoa. Então, para a gente fechar esse bloco, se eu pudesse resumir, você me disse que a pessoa treina, ela cuida do corpo e ela tem a liberdade de ir num evento no final de semana, estar em paz, tomar um drink, tranquilo, você tem essa visão. Quando a gente fala de skills, você fala que a logística determina muita coisa, bem como também a gestão de gente, entender que o outro é mais importante, faz todo sentido quando a gente pensa em negócio. É isso? Fechamos esse bloco, então. Muito bem. Abrimos o segundo bloco e aqui, metas e visão de futuro. Nesse bloco, Carlos, o que eu queria começar é pensando no futuro e pensando no profissional, Carlos, no executivo, no dono de empresa, no empreendedor, empresário, seja lá como você se intitula. Onde é que você quer chegar?
Bom, né? Quero aposentar, né? Tá Ia aposentar pensando já com 30, mas eu tô atrasado uns anos já. Mas dos dois Então, negócios você pensa em dar uma não, parada? Não. eu tô tirando muito o pé dos eventos, até porque é final de semana, então eu quero curtir meus filhos, eu quero curtir minha família, eu quero ter meu próprio tempo, né? Então, lógico, não vou aposentar, acho que eu nunca vou conseguir parar de trabalhar, até porque dignifica, é sagrado o trabalho. Mas eu acho que a gestão do tempo, né? Então, você conseguir ser dono do seu próprio tempo, você conseguir fazer um negócio evoluir, né? Então, aonde eu quero chegar? Eu quero saber o que acontece se eu não desistir, né? Então, quando eu abri na época Black House e hoje se tornou B-House, eu falei, essa é a minha última chance no fitness. Só que eu vou dar o máximo de mim, eu vou investir o máximo, eu vou crescer o máximo possível, eu vou fazer o mais bem feito possível para saber até onde que eu consigo entregar o meu máximo e fazer o melhor para mim, para minha família, para as pessoas que trabalham para mim, para os meus alunos. Então, ter o máximo de lucro possível. Então, eu quero saber qual que é o meu potencial de aprendizado, de crescimento profissional, né? Então, eu acho que é esse o meu objetivo. Então, hoje meu objetivo está muito mais focado, sim, no fitness, é onde hoje eu estou gastando 99% do meu tempo. Então, a minha outra empresa está na mão da minha mulher, que ela também tem capacidade de administrar, de tocar, e é um negócio que acaba tomando um pouco menos de tempo dela, porque eu tenho os produtores que fazem a execução. E eu estou focado muito no fitness. Uhum. Para quê? Para melhorar cada dia mais o modelo de negócio que eu tenho, né? Os dois modelos de negócio que eu tenho, para deixar eles mais lucrativos, para deixar eles mais bem posicionados. Quem sabe uma terceira, uma quarta, uma quinta unidade novamente. Quem sabe um modelo de franquias. Quem sabe um modelo de incorporação. Então, eu acho que, por mais que eu já tenha estudado tudo isso, ter até vivenciado tudo isso, o meu foco está muito em saber qual é o máximo que eu posso chegar, o quão mais longe eu quero chegar. É difícil eu falar, eu quero ter 20 unidades. E quando eu atender, e quando eu chegar em 20 unidades? Você vai querer, né? Então, mas há 10, 15 anos atrás, lá quando, né, o Carlos de 22 anos, se alguém falasse para o Carlos de 22 anos, estava começando, um dia você vai ter 2 academias muito grandes, uma de renome nacional, a outra muito bem posicionada na cidade, com muito aluno, com um monte de colaborador, Eu acho que ele nem acreditava que isso poderia acontecer, né? Então, foram muitas escolhas, muitas abdicações, né? E muita insistência para chegar até onde eu cheguei aqui em 10 anos. Uhum. Então, qual que é a minha expectativa? É que os próximos 10 sejam ainda mais desafiadores e melhores, né? Então, não sei te falar qual que é a minha meta clara. A minha meta é... Descobrir seu próprio limite. Também, mas, por exemplo, eu uso isso muito de chave ali com os meus, né, com o pessoal. A minha empresa, desde que eu abri, né, desde a CrossFit Black House até hoje, que tem 10 anos a marca, ela cresceu 30% ao ano. Na hora que você pega isso, dá 2, 3% ao mês. Então não é nem aquele 1% melhor por dia, sabe? É 0,1% melhor por dia. Então eu quero continuar crescendo, crescendo, crescendo e vendo aonde eu posso... Você está falando de crescer de maneira orgânica? Financeira, profissional, em unidades. Mas sem desespero, sem loucura. Já pratiquei muita loucura. Hoje não mais. Hoje eu tô um pouquinho mais pé no chão. Um pouquinho mais no chão. Eu estava olhando um vídeo que conta um pouquinho da história, né? No próprio Instagram da B-House, né? Uhum. E olhando o vídeo, ele tem algumas fotos. Você tinha, acho que 20 alunos que, entre aspas, abriram com você talvez a primeira unidade, né? E você chegou a 5 unidades e depois 2. Sim. Você tem uma com bodybuilding e você tem uma outra que é mais cross. Fitness, né? Para você foi retroceder para tomar impulso ou foi uma decisão estratégica? Foi muito estratégico, só que é muito doloroso, porque até hoje quando eu passo na frente de onde era o local, você fala assim, cara, como que dói não ter mais esse lugarzinho. Então, tipo assim, não é fácil, né? Não é fácil você passar na frente de um lugar que foi seu e hoje você vendeu para outra pessoa, ou um lugar que foi seu e você fechou. Mas foi uma decisão muito de sangue frio.
É aquela história, cara, vou vender esse carro para comprar uma casa, vou vender esse carro para trocar por um carro melhor. E você vê aquele carro seu sendo dirigido por outra pessoa. Mas o que acontece? A 3 unidades, a unidade 2, 3 e 4, elas acabaram ficando pequenas em relação à unidade 1, que é a fitness, e a unidade 5, que é a bodybuilding. E a que ponto ficaram pequenas? Ao faturamento mensal delas ser equiparado ao faturamento diário das outras. E daí eu tinha ótimos colaboradores em todas as unidades, ótimas zeladoras em todas as unidades, ótimos recepcionistas, né? E daí na hora que você falava assim, mas o esforço que eu tenho nelas, e eu tenho que me distribuir 20% para cada uma, é muito desproporcional, né? Então eu tomei a decisão de vender 2 unidades, a unidade 2 e 3 eu vendi. Inclusive, alguns colaboradores já se desligaram de lá, acabaram, né, 2 ou 3 já voltaram a trabalhar comigo hoje. E a unidade 4, eu fechei com muito aperto. No dia que ela fez 1 ano que eu tinha aberto ela, eu fechei para conseguir fazer a ampliação maior da unidade 1. Que eu fiz a conta, ela tinha 600 alunos, uma unidade que tipo assim, já estava bem posicionada, unidade bonita. E você fala assim, cara, não é possível, você vai fechar uma unidade com 600 alunos que está rodando para abrir uma do zero. Mas tem que ter coragem. Né? Tem que ter coragem para você ir lá e investir, igual a gente acabou investindo aí 17 milhões de reais no fitness nos últimos 3 anos. Então, você tem que ter pensamento lógico e você tem que falar, eu preciso fazer com que essas 2 unidades eu tenha muito mais foco nelas e fazer com que elas entreguem muito mais do que quando eu tinha as 5. Então, foi fazendo isso que hoje essas 2 unidades elas faturam mais, elas entregam mais, elas estão melhor posicionadas do que quando eu tinha 5 unidades. Né? Então, por quê? Porque eu consigo centralizar melhores colaboradores nelas, eu consigo estar mais em cima delas, mais em cima do meu comercial, e daí eu consigo otimizar muito mais. Que conselho você daria para o Carlos dos 22 anos, se você pudesse voltar no tempo e dizer não para ele... empreende. Vai trabalhar para alguém, você diria? Vai ser personal trainer, vai cuidar da sua saúde. Não, eu acho que não dá para voltar no passado, né? Então eu sempre tive esse papo, né? O pessoal fala assim, mas qual que é seu plano B? Eu não tenho. Nunca tive a opção do plano B, porque senão às vezes quando você está num dia desanimado, você parte para o plano B, né? Mas que conselho que eu daria para o Carlos de 20 anos atrás? Menos ansiedade, tomar decisões às vezes mais óbvias, né? Então menos arriscadas, porque muitas e muitas e muitas vezes eu tomei decisões de quem não tinha nada a perder, sendo que eu já tinha muito a perder. Eu tomei decisões muito arriscadas, eu entrei em xeque muito forte e custa muita noite de sono, custa saúde. Então hoje eu sou diabético, né? Então perde um pouco de cabelo, né? Então o nível de estresse é muito alto e querendo ou não, você acaba fazendo muitas inimizades no meio do caminho. Por quê? Porque a expectativa de outros sócios, de outras pessoas, de outros colaboradores, às vezes não são as mesmas da minha. Né? Então, mas eu vou fazer porque eu acho que tem que fazer, porque a empresa tem que crescer, porque a empresa tem que evoluir, e eu não vou deixar de ter distribuição de lucro, e vamos pegar esse dinheiro, vamos enfiar de novo no negócio, vamos continuar crescendo, e vamos crescer. Por exemplo, nos últimos 3 anos, a gente cresceu quase 30 vezes o faturamento da empresa, só que isso custa muito caro. Na hora que você olha assim, você fala, porra, e agora, né? Então, o Carlos de 20 anos atrás, eu ia falar para ir com um pouco mais de calma. Tirar um pouco o pé do acelerador. Tirar um pouco de pé do acelerador, curtir mais o processo, trabalhar um pouco menos. Então, é gratificante hoje? Sim, mas onde eu estaria também se eu tivesse trabalhado um pouco menos? Será que eu também não estaria no mesmo ponto? Né? Se eu tivesse arriscado um pouco menos, fosse um pouco mais seguro, porque quando você se arrisca demais, você também perde demais. Então você perde carro, você perde casa, você perde imóvel, você perde dinheiro, você perde unidades, né? Então, talvez se eu tivesse sido um pouco mais seguro hoje, talvez eu estaria até um pouco melhor do que eu estaria hoje. A gente nunca vai saber. Ou talvez não também, né? Daquelas pessoas que começaram contigo, daquelas que apostaram na tua primeira academia, tem gente contigo hoje ainda? Ou eles foram ficando pelo caminho, cada um foi Tem a minha tomando seu mulher, rumo? tenho
Os 2 primeiros colaboradores ainda estão comigo desde lá. Lógico, levou 2 anos para você para contratar a primeira pessoa, mas estão comigo ainda. E outras pessoas vão ficando no caminho, ou né, tem outros sonhos, outros planos, quer empreender de uma forma mais segura, de uma forma mais saudável psicologicamente, né? Então, não é fácil você ter um negócio e falar assim, cara, daqui 15 anos, daqui 20 anos eu vou começar a tirar lucro daqui. Até lá eu nunca vou tirar dinheiro desse negócio. Entendeu? Poucas pessoas querem isso, né? Elas querem de hoje para amanhã, né? De hoje para amanhã, né? Então, a Hot Show Bar me deu muita segurança para arriscar também. Né? Então, me deu dinheiro. Você tinha um negócio bom rodando para poder investir no segundo. Só que eu peguei desse negócio muito bom e coloquei na academia, por anos e anos e anos e anos e anos. Né? Então, e se eu tivesse pego esse negócio e tivesse só guardado ali, ter ficado ali só com ele, né? Então, como teria sido? A gente nunca vai saber. Né? Mas eu acho que perder pessoas é uma parte muito difícil do negócio. Né? Então, algumas voltam, algumas não voltam. Né? E outra, perde, aí daí a pouco, perde de novo, daí a pouco, perde de novo, daí a pouco, se afasta de novo. Né? E às vezes são por pequenos mal entendidos. Né? Então, isso acaba sendo muito, muito chato, muito triste. Você acha que o papel do empreendedor, às vezes, ele dinamita muita ponte, depois não tem como voltar? Centenas de vezes. Você tentou voltar e encontrou ponte dinamitada e acabou não passando para o outro lado de novo? Nunca tentei voltar porque eu tinha noção que eu já tinha queimado o barco. Entendeu? Então, na hora que você vai lá e assina um contrato de uma compra de equipamento de 10 milhões de reais, cara, agora você tem que montar essa academia porque você comprou a máquina, a parcela está vindo. Né? Então, só que a pressão é muito grande. Né? Então, não é fácil na hora que você entra no jogo, ali entra no game e fala assim, agora eu preciso. Agora eu não sou mais só eu trabalhando para mim, eu tenho mais 40 boca, mais 50 boca, mais 60. Igual hoje também, não só isso, a gente tem mais 85 personagens parceiros que também trabalham dentro do nosso negócio. Então, são quase 200 pessoas, direta e indiretamente, que dependem daquele negócio para sobreviver. Né? Então, não é fácil você tomar uma decisão e saber que, né, não dá para voltar atrás de novo. Né? Então... Ok, bom, a gente vai fechar esse bloco e antes de abrir o bloco 3, eu quero que vocês conheçam um dos nossos apoiadores aqui do Cápsula Cast Empreendedores, que é o Profeta Barbearia. Para você que não conhece o espaço, vale a pena, é um espaço que tem um posicionamento para estética masculina. Eu digo que é dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, desde o tratamento capilar à podologia, num espaço exclusivamente para homens. Conheça aí Profeta Barbearia. A excelência não é por acaso, é fruto de disciplina, estudo, entrega. Excelência é pensar nos detalhes, é querer ser melhor, é desejar por mais conhecimento, é escolher com calma. Excelência é aprender diariamente, é treinar sozinho, é mergulhar fundo em pesquisas, é transformar caos em calma. Excelência é organizar os pensamentos, é nunca desistir mesmo cansado, é não se contentar até encontrar a resposta, é ter paciência no processo. Excelência é buscar por eficiência, é repetir 1000 vezes até ficar perfeito, é refletir para evoluir, é cuidar de si para cuidar dos outros. Excelência é preparar o próximo passo, é não ver a hora de aplicar o que aprendeu, é entregar mais do que foi proposto, é sentir paz em suas escolhas. Excelência é Profeta, para homens de valor. Muito bem, estamos abrindo agora o terceiro bloco, que é desafios e gestão de pessoas. Todo empreendedor enfrenta tempestades, problemas, desafios, pessoas, mercado. Tudo isso faz parte do trajeto ou da jornada de um empreendedor. E você, Carlos, assim,
olhando para esse cenário de desafios, gestão de pessoas, mercado agressivo, pensou em desistir, não desistiu, por quê? Essa semana? 10 minutos atrás? Hoje? Você está perguntando se eu pensei em desistir hoje? Cara, tá, se eu desistir, eu faço o quê? Você nasceu para isso? Qual que é o meu propósito? Né? Então, voltando, né? O que eu faria se não estivesse fazendo isso? Né? Se eu não tivesse... São respostas que a gente nunca vai ter, não adianta... Né? Nem imaginar muito o futuro, senão eu vou estar processando a minha ansiedade, né? Então, não sei te dizer assim, o que a gente pode estar entregando, né, sobre esse tipo de situação. Mas pensar em desistir, pensa, né? Mas é rápido também. Como é que eu posso falar? São muitos desafios. Né? Então a gente enfrenta desafios financeiros, contábeis, pessoais, familiares. Né? Então pensar em desistir, eu acho que é parte do processo. Né? Você vai criando a casca, Tem aquela tristeza do dia, mas ela não abate para sempre. Mas qual que é o plano B? Né? Se tiver o plano B, plano C, plano D, eu vou para eles. Né? Então... Você tenta manter o ar rodando. Eu acho que só tem o ar. Então, desistir não é muito aquela opção, né? Então, eu casei com esse negócio, eu casei com a minha mulher, eu fiz os meus filhos, então acho que eu tenho que ter esse compromisso também ali e passar o dia. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que ir. Você falou um pouquinho da questão da dificuldade de lidar com gente, né? Seja na área de eventos, ou seja na academia. Hoje, se você fosse pontuar, a principal dificuldade que você tem difere de eventos para academia ou é a mesma dificuldade com gente? É a mesma dificuldade. E qual é? É convencer as pessoas a fazer o que estava combinado a ser feito. E não sendo dono, né? Sendo assim, como empregado, digamos. Porque a gente usa o termo colaborador, mas do outro lado se sente empregado, né? Muitas vezes. Então, a gente explicar o porquê e falar, cara, não é só para mim, é para você também. Então é ali que às vezes você pode conhecer o seu novo patrão, a outra pessoa que vai te indicar alguém. Então a gente alinhar isso com as pessoas e alinhar a expectativa dela ter o plano de carreira dela e eu estar ao lado, eu acho que essa é a maior dificuldade hoje que a gente enfrenta. Quando você olha para os caminhos, por exemplo, que alguém da área de eventos vai tomar e está no seu time, ou mesmo caminhos que um estagiário hoje da academia vai tomar... O estagiário vai se tornar personal, por exemplo, independente. Daqui a pouco ele não está mais e assim, ele prospecta. Ele não é bobo, ou pelo menos eu imagino que deveria. Ele está ali como estagiário, pensando que daqui 6 meses ele está formado, e se ele atendeu bem, ele vai tentar trazer aquele aluno seu para ele. Normal para você isso? Você lida bem com isso ou você não gosta Eu lido dessa bem ideia? com isso, porque... Eu também fui esse tipo de pessoa lá atrás, né? Então, eu acho que eu lido de uma forma mais, como é que eu... Não dá para usar a palavra agressiva, mas eu fico mais bravo quando a pessoa não é assim. Porque eu acho que a pessoa tem que ter uma certa ambição, ela tem que ter vontade de ganhar dinheiro, ela tem que ter vontade de fazer muito bem o trabalho dela. Então, me beira a admiração. Então, E é melhor você segurar do que ter que empurrar alguém, né? Com certeza. Eu acho que pode ser. Né? Eu acho que ter que empurrar, falar, pô, você precisa fazer mais, pro cara desejar treinar com você, pô, saco isso, né? Não dá para eu convencer ele a ser bom profissional. Ou ele quer? Então ele tem que querer, né? Ele tem que querer. Só que hoje a gente está num ambiente, principalmente nessas unidades que a gente tem, que tem muita gente boa. Então a cultura ela puxa para cima. Né? Então ele vai ter que ser muito bom para se destacar naquele ambiente. Alguns acabam sendo muito bons. Né? E a gente acaba contratando pessoas que a gente já vê que pode ter uma expectativa de ser muito bom também. Né? Então não dá para a gente contratar pessoas abaixo da média, não dá para a gente manter pessoas abaixo da média porque acaba atrapalhando o time todo. Né? E quando você pensa no eventos também, aquele ser humano que está contigo num evento, em outro, ele também pode pensar num negócio, ter a casa noturna dele, ou ter
a empresa, de repente, eu gosto dos eventos mais para criança, ele montar um buffet infantil, você teve situações assim? Lidou bem também? Já tive de alguns acabarem montando concorrência e tal, mas eu acredito que no evento acaba sendo menor, porque geralmente a pessoa que está ali trabalhando com a gente, ela está pelo objetivo dela, que é pagar a faculdade, comprar um carro, comprar uma moto. Sabe? Pontual, né? Então, quando a pessoa decide ter um segundo emprego, é muito difícil ela falar assim, opa, agora eu quero viver só disso. Entendeu? Porque na noite, no evento, é o segundo emprego, geralmente? Geralmente é. Muita gente é. Então, tirando as pessoas que são ali do ramo, ou o cara trabalha como decorador numa empresa de decoração, o cara trabalha como cozinheiro num buffet. Então, tem muito, trabalho como operador de som, montador, que são as pessoas ali que são praticamente full time para o negócio, grande parte também é freelance. Né? Então, como é que você viveu na pandemia essa área? Nas duas áreas, né? É verdade, porque a academia também ficou fechada, né? Não podia... Então, eu vendi estoque... Você achou que ia quebrar definitivamente ou não? Não tive esse medo de quebrar, mas vendi o carro da minha esposa, vendi o estoque, né? E tirei umas férias. Foi forçadas. Foi um negócio meio estranho, assim. A vontade de trabalhar era muito grande, mas não podia, né? Então eu fui atacado dos dois lados, então foi um negócio meio estranho, assim. Eu não tinha vivido esse momento de não pode trabalhar, né? Então, só que nesse tempo da pandemia também eu consegui organizar muitas minhas ideias, estudar muito, tanto que no final do primeiro lockdown, no final de 2020, foi a primeira vez que eu captei um investidor grande para o negócio, né? Ficou comigo por quase 1 ano e meio, eu recomprei depois, né? Então, ali eu consegui me alavancar bem também. Com gente você tem mais problemas na academia ou na noite? Na academia. Evento? Na academia. Até porque no caso de eventos, é o segundo emprego, então ele tem um foco claro ali do que ele quer, né? Vou passar um tempo e depois vou... E outra, o convívio com a pessoa no evento, ele é muito pontual, né? Agora na academia é um convívio mais diário, né? O cliente é muito mais diário, na frequência, né? E a intimidade, ela atrapalha também, né? Então, com o tempo você pode perder o respeito, ou o contrário, ou achar que eu sei mais do que ele. Então o convívio ele é mais complicado ali na academia. Uma conquista que te orgulha e que você carrega como uma alavanca para a tua vida, tem alguma específica ou tem várias? Eu tenho várias, né? Então são vários momentos que a gente coleciona, né? Então são algumas derrotas, mas são muitas vitórias, né? Então abrir uma unidade, atingir 1.000 alunos, atingir 5.000 alunos, ter tantos colaboradores, conseguir fazer uma viagem, né? Conseguir dar um conforto para minha família, conseguir ter o carro que eu sempre quis ter, né? Então, tirar alguns títulos, né, para o meu currículo também, né, que modéstia à parte também, como profissional, eu sou muito bem posicionado. Então, eu tenho várias grandes conquistas dentro da carreira. Então é difícil eu falar assim, eu sou o dono da B-House Bodybuilding, então por isso é legal, sim, mas meu coração tá na minha unidade 1, porque foi lá que eu comecei pequenininho, e lá eu dei aulinha, e lá eu fui o zelador, eu fui o professor, eu fui o recepcionista. Então, qual unidade? Por muitos anos, né, até meus alunos, né, porque eu era personal trainer, mas qual o serviço que você gosta mais? Cara, eu gosto de trabalhar, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de lidar com gente. Então, né, já no setor de eventos, qual que foi sua maior conquista? Eu tive noite que eu atendi 7.500 pessoas em 8 cidades diferentes, né? Eu tive finais de semana que eu atendi 36 eventos simultâneos. Então, tipo assim, né, minha mulher fala muito isso, você gosta quando o negócio tá muito louco, que você tem que pensar muito para você falar assim, porra, eu consegui entregar esse monte de evento aqui, deu tudo certo em todos, não faltou bebida em nenhum, todo mundo bebeu, todo mundo saiu satisfeito, ninguém... Então, também são conquistas pessoais que são, para mim, muito valiosas, só que na hora que você fala pra pessoa, você fala assim, você serviu para a maior formatura do Brasil 8 vezes, mas... Né, então, acho que os desafios profissionais, quando a gente traça e a gente atinge, vale muito mais pra gente, né? Tem um livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Steve Covey, que ele fala que nós precisamos valorizar as vitórias privadas
para que conquistemos as públicas e que as privadas tenham até mais valor do que as públicas. E quando ele fala disso, certamente ele está falando da relação familiar, de ser reconhecido dentro de casa, ser reconhecido por um círculo menor de pessoas. Você tem que estar posicionado, a tua empresa tem que estar aparecendo, e isso é vitória pública, né? Sim. Mas as privadas, as vitórias privadas, o que você hoje mais coleciona na tua visão? As privadas, as públicas, o que você valoriza mais hoje? Hoje, eu sou uma pessoa pública, eu sei disso, que eu estou exposto, né? Então eu lido com muita gente ao mesmo tempo, mas eu sou muito mais reservado nas minhas vitórias pessoais. Então, tipo assim, não sou o tipo de pessoa que quando troca de carro vai postar no Instagram, né? Então, não sou o tipo de pessoa que vai jantar num restaurante bom e vai postar no Instagram para mostrar, olha que comida legal que eu tô comendo. Eu como comida legal, sei lá quantas vezes na semana, né? Então, eu acho que a gente tem conquistas dentro de casa de quer ter um casamento saudável, ter uma boa relação com os pais. Então, são essas conquistas que valem muito mais, sabe assim? Ter uma família estabilizada, ter um ótimo relacionamento com meus irmãos. Então, tipo assim, eu zelo muito por isso, sabe? De ter o respeito deles dentro do que eu tô fazendo, deles saberem... minha mulher, né? Meus filhos são pequenos ainda, né? Mas vão saber o tanto que eu lutei para conquistar isso para eles, né? Então, acho que é isso que eles têm que entender, né? Que eu faço isso porque eu quero que eles reconheçam. Então, quero sair no outdoor? Não, hoje não. Não tenho interesse. Essa pretensão. Não. Quero que vocês conheçam, antes de abrir o próximo bloco, a Flávio Pamplona Alfaiataria, apoiadora aqui também do nosso Cápsula Cast Empreendedores. Eu falo que muitos dos meus dias aqui na carreira executiva, hoje, por exemplo, 100% Flávio Pamplona Alfaiataria, dos pés, a camisa, ao blazer que está lá, Flávio Pamplona Alfaiataria, e você vai conhecer a estrutura. Abrimos aqui o quarto bloco, depois de você ter conhecido a Flávio Pamplona Alfaiataria. A gente vai falar agora de sacrifícios. Tá aqui plano B e legado, né? Mas acho que legado ok, mas plano B parece que não é muito da tua vibe, o tal do plano B, né? Mas vamos lá. Você acredita que o preço que você pagou até agora para ser empreendedor, empresário, numa balança de prazer e dor, como é que tá essa balança? Vou te responder com uma pergunta. Se você soubesse que você ia vencer, mas você teria que ter 100 derrotas no meio do caminho, você suportaria 100 derrotas? Se eu soubesse que ia vencer, sim. Mas você suportaria 100 derrotas? 100 derrotas, não sei. Preciso pensar. Eu acho que Quais seriam essas derrotas? Quais derrotas eu estou disposto? Então, depende dos meus valores, né? Perder a família, jamais, né? Arriscar minha saúde num limite extremo, também não. Mas perder dinheiro, ok? Vou reconquistar. Quanto dinheiro? Então, eu acho que... demais, talvez não, né? Então, eu acho que essa é a vida do empresário. Então, até onde eu vou chegar? Muita gente fala assim, Carlão, você tem uma empresa de sucesso, você tem um negócio de sucesso, Eu não vejo. Eu sou o mesmo Carlos, lógico, com muito mais bagagem, incomparavelmente, do que o Carlos de 22 anos de idade, do que o Carlos de 37 anos do ano passado.
mas que colecionou muitas e muitas e muitas percas e muitas e muitas e muitas insistências para atingir o que hoje algumas pessoas, e eu em alguns momentos também, acham que esse é o sucesso. Né? Então, colecionar derrotas, sim. Quanto de dinheiro que eu já perdi, quantos carros que eu já perdi, quantas amizades que eu já perdi, quantas noites de sono que eu já perdi, quantos alunos, quantos colegas, quantos colaboradores, né? Então, é a mesma coisa se você perguntar ali para um médico que salva, que sempre acerta, e fala assim, tá, mas quantas vidas você perdeu? Então, tem algumas coisas que são cicatrizes muito fortes que a gente tem, né? Então, você lida bem com isso? Você olha hoje como cicatriz e não enxerga mais a inflamação dela? não. Ou algumas você olha e ainda fala assim... Algumas ainda doem muito. Né? Então, alguns problemas pessoais, alguns problemas de saúde, que hoje eu falo assim, porra, se eu não cuidar dessa diabetes, eu morro. Entendeu? Se eu não cuidar do meu coração, vai dar ruim. Então, é fácil a gente falar assim. Você escolheu essa vida ou você foi posicionado por circunstância nela? Eu acho que eu experimentei e falei, cara, é isso que eu quero. Entendeu? Então, eu acredito que eu escolhi. Né? Analisando tudo que você viveu, conquistou ou até perdeu, me parece que na sua fala você colecionou muitas derrotas. Muitas derrotas. E é a pergunta que você me fez. Se você soubesse que você ia chegar no sucesso, se eu tivesse para esse sucesso sem derrotas, você continuaria perseguindo o sucesso ou ficaria nas derrotas? A impressão que eu tenho é que o tema empreendedor para você foi de dor de fato e muita dor. Sim. Foi muitas vezes aprendendo pela dor. Muitas vezes. Então, é a profissão mais difícil do mundo, é o empresário. Né? Então, eu tenho o segredo do sucesso. Cara, você não tem o segredo do sucesso. Porque o mercado fala que eu muda. Quero apodrecer de riqueza com isso, né? Porque o mercado muda, as pessoas não reagem como você acha que vai reagir. Às vezes você tem um plano que, na teoria, é a mil maravilha e você tem que sustentar 3, 4, 5 anos de prejuízo até você conseguir entender que não é esse caminho, é esse caminho. Então, empreender é isso. Né? Então, é você errar rápido, errar barato, às vezes você vai errar caro, corrigir, arriscar de novo e arriscar de novo. Então, são sucessões de erro, né? E acertos no meio do caminho, e você vai evoluindo a fase e não errando mais aqueles pequenos erros, e errando novos erros, e errando erros maiores e evoluindo. Então, são 100 fases. Visão de sociedade. Às vezes eu penso que a melhor sociedade é aquela que está do lado da minha cama quando eu vou deitar, que sabe das minhas dores, dos meus choros, do meu dia mais triste. Né? Mas óbvio que no mercado às vezes é necessário. Né? Sim. Sociedade para você, como é que você lida com isso hoje? Sempre tive muita facilidade em fazer sociedades. Só que muitas vezes ela também não deu certo por divergências. Né? Então, alinhar expectativas faz muito parte do processo. É mais do que o que está escrito, a expectativa, né? Então, ou seja, da expectativa eu escrevo. E não do que eu escrevi, a expectativa. Hoje eu tenho sócios, né? Então... Você é o majoritário dos dois negócios? Hoje não. Hoje eu abri mão da majoritariedade pelo investimento do meu sócio. Né? Mas eu era majoritário até ano passado. Né? Então, estou falando do fitness. Na outra empresa eu sou sócio único, né? Da empresa de eventos. Mas até quando ele entrou, pelo investimento, por tudo, a gente sofreu muito, porque é um começo de relacionamento turbulento, até a gente brigar e falar assim, opa, agora a gente encaixou a ideia, a gente conversa, eu entendi o anseio dele, eu entendi o jeito dele pensar, ele me respeita eu respeito ele, eu sei que esse é o limite dele, ele sabe que esse é o meu limite,
Agora a gente tem que pôr isso tudo no papel, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que ter a mesma visão. E por mais que a gente tenha que ter a mesma visão, a gente não tem que pensar igual. Porque se a gente pensasse igual, não faz sentido você ter outra pessoa. Então, Que é mais do mesmo aí, né? A gente tem que ter as nossas divergências e tem que ter o respeito na hora de tomar a decisão. Com família em foco, você tem protegido entre negócio e vida pessoal? Você falou que agora está tirando um pouco o pé da empresa de eventos, deixando um pouco mais para sua esposa, mas você está focado agora nos finais de semana mais na família, nos seus filhos? Isso. Eu tento... É muito difícil não levar para dentro de casa. Né? Então, e se você não levar, parece que você está traindo também, né? Porque você não está me mostrando o que está acontecendo. Fala nada. Mas eu tento poupar. Eu tento poupar os problemas, né? Os pequenos problemas. Lógico que você chega em casa, tem dia que você quer arrancar a cabeça do capeta, né? Então não tem como, né? Mas eu tento economizar. Lógico que as grandes crises, eu acho que é aí que o casamento ele te dá esse suporte também, né? Essa parceria, esse objetivo. Mas por mim, eu pouparia até mais. Sabe assim, por mim eu separaria ela também. Ela saiu, ela abriu academia comigo, então ela saiu também para cuidar dos nossos filhos, né? Então, por mim, a gente também, tipo assim, eu gostaria muito que ela trabalhasse de novo comigo. Até falam, quanto você quer ganhar? Né? Você quer ganhar o dobro do que eu tô ganhando hoje, eu te pago. Mas eu entendo a visão dela de, tipo assim, vamos ser um casal. Então, mas é muito difícil, né? Até porque e outra, não só mulher. Arrisca um pouco, né? Quando tá perto demais, dependendo. Eu vou te falar, eu acho dia a que dia. trabalhar com a mulher é o menor dos problemas. É difícil trabalhar com a outra parte da família. Isso daí a gente acaba tendo mais conflitos, entendeu? E ter pessoas da família, ter marido e mulher trabalhando contigo, ter casal trabalhando contigo, ter 2 irmãos trabalhando para você. Então, hoje eu não quero mais, né? Tipo assim, eu acho que mistura demais o relacionamento, a convivência. Você aprendeu que não pode se contratar ninguém que tenha dificuldade de mandar embora, né? Das piores maneiras possíveis. Já vi isso também. Já vivenciei isso de olhar e falar, pô, mas esse é esposo dela. Se eu dispensar ele, eu vou ter problema com ela. Se eu dispensar ela, eu tenho com ele. Eu aprendi uma coisa também na dor, que é jamais contrate alguém que você teria dificuldade de mandar embora por algum nível de relacionamento. Mas mesmo assim, a gente acaba tendo muita amizade com as pessoas que trabalham com a gente, que passam lá com a gente o dia inteiro, né? Então, às vezes você tem que desligar esse colaborador que está com você há 5, 6 anos, assim, e é o que eu falei. Perder pessoas no meio do caminho é muito difícil. É muito difícil, que é uma pessoa, às vezes, que foi muito próxima à sua. Né? Às vezes fez parte da história. Foi um sócio, sonhou junto, sonhou o mesmo sonho e por algum motivo, ou às vezes porque brigou com outro terceiro. Então, eu acho que perder pessoas no meio do caminho é a parte mais difícil de empreender. Como chamam seus filhos? Scarlett e Dominique. Dominique e Scarlett. Vamos lá. Última pergunta. Se você não tivesse condição de responder a eles alguma coisa hoje, sua vida chegou ao fim, não tem mais como falar. Não me emocione. O que você ouviria dos seus filhos? Se você pudesse ouvir. Eu acho que eles teriam muito orgulho. E o que representaria em palavras esse orgulho? Difícil, né? Eu sei, porque eu penso nisso todos os dias. Eu nunca medi nenhum esforço, sabe assim? Eu tirei de dentro de casa, tirei da minha boca para colocar para eles, com toda a força. Então, ninguém acordou mais cedo, ninguém trabalhou mais, ninguém estudou mais, ninguém foi dormir tão tarde, ninguém perdeu tantas noites de sono igual eu. E eu tenho muita certeza disso. Então, não só eles, quanto meus pais, minha mulher, eles sabem que eu fiz isso. Entendeu? Então, eu dei muita cara a tapa, eu fui muito sério, eu tomei muito
tapa, eu me expus muito, me arrisquei muito, eu acabei com a minha saúde, eu paguei um preço muito, muito, muito caro em prol de pessoas que eu amo. Então, eu acho que eles teriam muito orgulho. Muito bom. Bom, não dá para falar de futuro porque você tem procurado viver, pelo que eu entendi, não é que não dá para falar, né? Dá para falar, mas você estabeleceu que pensar demais no futuro aumenta a ansiedade. Eu acho que foge muito do meu controle. O que vai ser daqui 10 anos, né? Porque não dá para, assim, se a gente imaginar como está o fitness hoje, como está o envolvimento com a saúde, se a gente considerar 10 anos atrás, ninguém esperava que refrigerante cairia à venda, que sucos de caixinha cairiam e que a água voltaria a ser uma bebida Sim. importante e que a gente balancearia mais a nossa alimentação. A gente vivia, né, no fast food, na vida mais fácil. E hoje, né? Eu acho que o fitness ele profissionalizou muito, ele cresceu muito, né? Então, talvez a pandemia tenha ajudado muito, né? O ecossistema também, mas o fitness ele sempre veio inovando, né? Então, desde das tribos da luta, da dança, da musculação, da corrida, do crossfit, do pilates, da ginástica, da natação e entre outras, né? E agora do bodybuilding que estourou e pegou fama e ajudou a academia. Então, acho que o fitness ele sempre teve esse esforço. O que falta para o fitness ainda? Falta profissionalizar. Então, lógico, o Brasil tem Smart Fit, tem grandes redes que eu acho maravilhosas. Sim, entregam, crescem, né? Tive o prazer de conhecer, inclusive, os donos, né? Até receber visita de alguns deles na minha unidade, que me dá muito orgulho isso também, né? E de eu ter sido convidado para ir lá conversar com ele quando a gente abriu o bodybuilding. Mas eu acho que o fitness ele ainda está embrionário. Eu acho que ainda tem muito, muito, muito espaço, mas para quem conseguir se profissionalizar, para quem conseguir crescer, para quem conseguir evoluir, para quem conseguir melhorar o negócio dele. Então vai acabar muito também com as pequenas academias de bairro que são informais, né? Então o trabalho informal no fitness ele vai acabar se extinguindo. Você acredita então que o fitness hoje é o Oceano Azul ainda? Em alguns ambientes, sim. Não, no azul. caso que você falou, no bairro já não é Oceano Azul, já é Oceano Vermelho. E eventos? Oceano Azul, Vermelho? Eventos, ele está justamente nesse lado oposto. Né? Então, hoje, a pessoa bebe menos, né? E não só isso, mas o círculo de amizade das pessoas diminuiu com a internet, né? Então, antes ela tinha 400 amigos, hoje ela tem 25 mil amigos, só que 5 pessoas próximas. Então, na hora que a pessoa vai fazer um aniversário, ela não convida 25 mil pessoas, né? Então, ela acabou diminuindo o círculo dela. E isso fez com que os eventos também diminuíssem os círculos, né? Então, hoje, a tendência são eventos menores, são eventos mais intimistas, são eventos durante o dia, são eventos menos alcoólicos, né? Então, são eventos que não viram a madrugada. Então, a mudança de comportamento aconteceu muito, né? Então, eu acredito que não só pelo setor de eventos em si, mas pela mudança de comportamento de consumo, esse mercado vai dar uma evoluída e vai dar uma mexida muito grande, né? Então, os buffets grandes, os casamentos grandes, eu acredito que cada vez mais está intimista, né? Vai mudar muito, vai mexer muito ainda nesse mercado. E também o investimento das pessoas nesse tipo de produto, né? Então, é difícil o cara falar assim, eu vou gastar 300 mil reais, 500 mil reais no meu casamento. Faz sentido? Por mais que seja o dia mais especial da sua vida, faz sentido? Se você pegar a geração do meu filho, por exemplo, não. Ele já disse que não. Fala, pai, eu queria aproveitar o que eu ia gastar, fazer uma festa menor e fazer uma viagem cultural importante na minha lua de mel. E, seja
começaram a fazer a lista, ele e a noiva, e eles chegaram à conclusão de que vai ter 40 muito convidados. corte. Né? Assim, os dois parece que 100, né? Era para ser 80 cada um, já ficou 100 no total. E estão nas dores lá dos cortes, Não, né? E outra, as famílias também diminuíram. Por exemplo, o meu casamento, meu pai tem 10 irmãos, a minha sogra também tem 10 irmãos. Então, só de tio e tia já dava 10, mais os marido e mulher, aqui já dava 40. Só de tio e tia já dava 50 pessoas, aí tem que levar os sobrinhos. Então, hoje, os núcleos familiares eles também são menores, né? Então, a tendência, eu acredito que seja... Talvez aumente em volume, mas a diminuição de eventos, né? Então, é um setor assim que vai evoluir muito, né? Muito bem. Carlos, eu quero te agradecer. Como eu te disse lá na academia, eu não te trouxe aqui por nenhum interesse. Eu sempre convido os meus entrevistados porque eu vejo dores deles e eu acredito que quando as dores são expostas com uma vulnerabilidade dentro dos limites de não expor algo que não dá para expor, acho que ajuda muito do outro lado, né? E desde que acho que eu estou na B-House, mais de um ano que eu treino ali, e talvez tenha sido a maior frequência de treinos que eu fiz na minha vida foi lá, porque eu tenho vontade de estar lá, eu sinto falta quando eu não estou, né? Acho que eu nunca reclamei, eu já reclamei de outros lugares, eu nunca reclamei dali, espero que isso seja realidade para você nos seus negócios, não só na B-House, mas também em qualquer empreendimento que você for conduzir. Que Deus te abençoe muito, até uma próxima oportunidade. Amém, obrigado. Valeu. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores. A gente volta em uma terça deste mês com mais conteúdo e também com mais entrevistados que certamente vão somar com o seu negócio, com a sua vida.